Você acredita em milagres? Você acredita que Deus opera milagres no dia de hoje? Você acredita nos milagres que estão descritos na Bíblia? Certa vez Jesus estava com seus discípulos e ele, após ter multiplicado pães e peixes e toda uma multidão ser alimentada, Jesus pede que seus discípulos passem para outra margem e chegassem a Betsaida. E quando na caminhada que ele dá essa atenção, ele pede que os discípulos vão indo. E ele fala: eu vou despedir do restante do povo que fica aqui e vocês continuam a viagem até chegar em Betsaida. E ele então sobe ao monte e vai orar. E nesse momento, há uma tempestade no meio do mar. E Jesus, vendo que seus discípulos estavam já desesperados, posso dizer assim, porque eles já viam que o barco que eles estavam ia afundar. E aí então Jesus vem, andando por cima das águas, operando o milagre que desafia a física, desafia todas as leis que você possa imaginar, naturais, que Jesus andou sobre as águas. E ele vem e resgata seus discípulos naquela grande tempestade, assim como também na tempestade que Jesus estava dormindo no barco. Os discípulos agora são socorridos mais uma vez durante essa tempestade. Nas tempestades da nossa vida nós temos que recorrer a Jesus. E Jesus então naquele momento opera mais um lindo milagre. E naquele momento ele repreende o mar se aquieta, ele repreende o vento. E até o Pedro, um homem comum, uma pessoa como eu e você, ele dá-se também a atenção no seu coração de andar também sobre as águas, mas o vento veio, que é os tempos difíceis, os ventos contrários, e ele afundou e Jesus levantou. Passando disso, Jesus então com os seus discípulos chegam do outro lado em Betsaida. Para eu poder continuar, eu preciso te explicar duas coisas. Primeiro, quando nós ouvimos a palavra de Deus, primeiro contato, nós temos que entender que assim como os discípulos estavam perdidos, assim como os discípulos não sabiam o que fazer, eles recorreram, Jesus veio até eles. Era como nós, andávamos perdidos. Quando encontramos Jesus, então a vida novamente foi, aquele ânimo, aquele fôlego de vida foi restaurado, porque eles estavam à beira da morte. E Jesus chegou e resolveu o problema deles. Assim também éramos nós. Éramos pessoas falhas, éramos pessoas cheias de erros, eram pessoas que muitas vezes faltava-nos fé para viver o milagre. E Jesus chegou para resolver, Jesus chegou para trazer ali a solução do problema. E bendito seja Deus que fez isso pelos discípulos e faz por mim. Nós que andamos com Deus somos seus discípulos. E Jesus, quando chegou em Betsaida, aconteceu algo muito lindo, que era que algo muito notório. Por onde Jesus passava, as pessoas vinham até Jesus. Essas pessoas que ouviam falar de Jesus, elas davam crédito, porque por onde ele passava, milagre acontecia. Por onde Jesus passava, curas aconteciam. Coisas extraordinárias, coisas que não acontecem todos os dias normalmente, que você não tem notícias normais acontecendo todos os dias. Mas quando Jesus passava, ainda que fosse um lugar deserto, ainda que fosse um lugar de grande dificuldade, de grande idolatria, que fosse um local onde os demônios predominassem, Jesus chegava e resolvia o problema. E esse problema, quando resolvido, solucionado, fazia que o testemunho, ou seja, aquelas histórias que aconteciam de forma verídica, ficassem de ouvido em ouvido e de boca em boca se falavam. As pessoas iam contando para todo mundo o que aconteceu. E hoje, trazendo aqui para os nossos dias atuais, como tem sido difícil encontrar pessoas com fé. Como tem sido difícil encontrar pessoas que queiram também ter a ousadia de acreditar que em um culto público, em uma reunião onde um homem, um pastor prega o evangelho, onde uma pessoa, um pastor, alguém usado por Deus, ele está pregando e naquela pregação o coração se abre, ali se dilui mágoas, ali se dilui ódios, raiva, ira. Quantas coisas acontecem e ali o poder de Deus se manifesta.
Veja que há curas, há milagres que ninguém esperava, mas quando tem um vislumbro de alguém que realmente opera milagres pelo poder de Deus, então todos estes vinham até Jesus. Aqui no versículo 53, Marcos passa a referência para você, 53 é o versículo, diz assim: e quando já estavam no outro lado, já em Betsaida, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram, pararam com o seu barquinho ali. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. Quando nós estamos andando com Jesus, agora digo para os nossos dias, quando andamos com Jesus, quando vivemos para Jesus, é visível que esta pessoa anda com Cristo. Não tenho tempo hábil para abrir para você, mas o livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento diz, Malaquias 3,18, haverá uma diferença entre o justo e o ímpio, haverá uma diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Todos, quando viram aquele barquinho atracando em Genezaré, quando viu descer aqueles 12 homens e Jesus, aqueles 13 homens, 12 discípulos e mais Jesus, quando olharam e viram aquele ali, é daquele a quem temos ouvido. É este homem que por onde ele passa, milagres acontecem. Restaurações acontecem quando este homem passa. Por onde ele passa, grandes coisas acontecem. Então, quando ele chega ali, todos reconhecem que ele é Cristo, que ele é o Filho de Deus. Quando nós também nos tornamos filhos de Deus, onde nós chegamos, as pessoas têm prazer em nossas vidas. As pessoas têm prazer. Olha, aquele ali é um santo homem de Deus, aquela ali é uma santa mulher de Deus. Se você for no Velho Testamento, lá no livro de Reis, a Bíblia fala que aquela senhora rica com seu esposo, todos os dias via o profeta passar na porta da sua casa. O profeta Eliseu passava, subia para a oração todos os dias e todas as vezes ela ficava analisando, puxa, este homem é um homem de Deus. Todos os dias ele age dessa maneira, ele vai buscar a Deus em favor do povo. Esse homem é de Deus. E quando essa mulher percebe isso, ela até prepara o melhor, ela prepara uma casa, ela prepara um quarto, um cômodo na sua casa, para que aquelas pessoas que estivessem ali próximo vissem que ela estava honrando o pastor, aquele homem que estava aí fazer a obra. E quando a Bíblia fala isso, me chama a atenção porque ela diz, este que passa aqui é um santo homem de Deus. Este homem que passa por nós, ele é um santo homem de Deus. Há muitas pessoas que não veem esse homem de Deus, essa mulher de Deus em nós. Por isso, muitas vezes você vai ver a pregação de muitas pessoas que não vai surtir efeito nos corações, porque as obras praticadas por aqueles que estão pregando devem ser coerentes a uma vida daquilo que se prega, porque senão seria uma hipocrisia. Eu falar que creio em cura e não acreditar. Eu prego cura, mas não creio na cura. Então, notoriamente, nós vemos agora a gente consegue ver aqui o vislumbre que as pessoas viam, quando Jesus botou o pé na areia da praia, então ele pisando ali, as pessoas já notaram, conseguiram enxergar, este homem é Jesus. Veja que há uma diferença, quando você anda com Deus, você não é aquela pessoa que todo mundo foge de você. Tem pessoas que são evitadas porque elas muitas vezes realmente são evitadas pelas práticas erradas da vida, pela maneira de conduzir as coisas. Agora, quem anda com Jesus é diferente. Quem anda com Jesus é querido pelas pessoas, quer estar próximo delas. Agora, se as pessoas estão se afastando é porque não estão vendo Jesus em você. Mas que Deus trate no seu coração e que nós possamos ser sim vistos como homens e mulheres de Deus. Versículo agora 55. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que eles estavam, os que se achavam enfermos. Eu acho que o Evangelho nos dá tantas lições sobre milagres. As pessoas, mesmo sem ter afinidade alguma com Jesus, as pessoas sem ter conhecimento algum com Jesus, elas, olha para mim aqui, isso,
as pessoas sem conhecimento algum de Jesus, sem elas conseguirem dar atenção alguma, sem saber quem era Jesus, de ouvirem falar que Jesus estava passando por ali. Só de ouvir falar que Jesus estava passando por ali, elas uniam os doentes que eles conheciam, eles reuniam os enfermos que eles conheciam, pegavam as pessoas nas camas, nos seus leitos e levavam às praças onde sabiam que Jesus por ali estava. Para quê? Para que eles faziam isso? Porque eles acreditavam, este homem por onde passa há milagres, e este milagre também vai acontecer com essa pessoa que está doente, porque Jesus vai operar. E quando isso acontecia, porque todos eles sabiam que ele estava ali. Aí o 56, onde é o ápice do entendimento. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar pelo menos na orla da sua veste. Eu acho espetacular quando você vê uma pessoa que crê. É visível, quando você vê uma pessoa que crê de verdade, aquilo move nosso coração. Por quê? Porque quando o Senhor é encontrado por aquele que o busca, que encontra a vertente, a fonte, onde o milagre está disposto a acontecer por aquele que crê, porque essas pessoas não queriam nem conversar com Jesus, elas só queriam ter a oportunidade de vir e tocar na roupa de Jesus. Eles queriam só ter um contato com Jesus. Entenda que não era uma religiosidade da parte deles, mas eles queriam, se tocassem no Senhor, já seria o suficiente para serem curados. E aí termina dizendo, e todos os que lhe tocavam saravam. Bendito seja Deus. As pessoas que veem em Jesus, que tocam de maneira diferente, que realmente creem que Deus vai operar o milagre, ela recebe o favor de Deus. Então, quando oramos, quando nós determinamos no nome de Jesus, nós temos que crer nesse Jesus, no mesmo Jesus que está descrito aqui em Marcos capítulo 6, versículo 53 e diante. O mesmo Jesus que curava, libertava e cura e salva, é o mesmo Jesus que cura, liberta e salva hoje. Hoje ele continua fazendo as mesmas coisas. E a Bíblia nos ensina que os seus enviados, aqueles que são enviados por Deus, seus pastores, discípulos, diáconos, obreiros, bispos, profetas, né, os apóstolos, independente da nomenclatura dada para esta pessoa, isso indifere. O que interessa é ser usado por Jesus, é deixar Deus usar. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, logo após ali a ascensão do ministério dos apóstolos, eles estão começando agora a trabalhar. Passa a referência para você, Atos 3, do 1 ao 9, nós vamos ler, que todos os milagres que Jesus operava, começam agora também a ser operados também pelos discípulos. Os discípulos também começam agora a trabalhar na mesma fé, o mesmo enredo, pregação, oração, libertação e cura. Estes são pilares importantíssimos. Quem não crê na cura, quem não crê no milagre, quem não crê na pregação, não crê em Cristo. Basicamente é isso. E lembre-se que o milagre só se pode acontecer de modo que cremos em Cristo. Só Jesus pode curar. Mas ele usa os seus para operar a cura nas pessoas em nome de Jesus. Versículo 1 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. Eles tinham um momento de oração. Era trazido um varão, uma pessoa, que desde o ventre da sua mãe era coxo, tinha problemas em suas pernas, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos discípulos, para pedir esmola aos que passavam. E Pedro e com João, fitando os olhos nele, disse, com muita clareza, ele disse para eles assim, e olhou para eles esperando, ele disse, olha para nós, Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Quer dizer,
olha para mim, eu sou de Deus, eu sou uma pessoa que tenho Jesus e eu sei que Jesus opera quando eu oro. Versículo 5, e olhou para eles, esperando receber alguma esmola. E disse Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando, levantando-se, levantou e louvou a Deus. E todo o povo viu andar e louvar ao Senhor Deus. Amados, quando vemos que uma pessoa crê no milagre, ela começa a operar milagre. O Pedro e João indo para a oração, para o crescimento espiritual, que eles tinham um momento com Deus. Eles não eram pessoas que só ouviam dentro de casa. Eles não oravam só dentro de casa, mas eles iam para a igreja. Eles iam para a casa de Deus com a intenção de orar, de aprender a palavra, de empregar e de ouvir a boa palavra de Deus. Olha a importância. Há uma circunstância, há um ambiente espiritual que nós temos que estar nele. Por isso que você vê o Pedro e o João sempre indo orar, sempre buscando a Deus. E na porta dessa igreja sempre tinha um doente. Eles sempre pedindo esmolas. Chega um dia que o Pedro e o João falam, olha para nós. Quer dizer, eu tenho essa autoridade em nome de Jesus de falar, olha para mim, eu vou orar por você agora e você vai ser curado. Em nome de Jesus. Quando ele fala isso, ele fala, eu não tenho dinheiro para te dar. Não tenho ouro, não tenho prata, não tenho um emprego para te dar, não tenho uma cadeira de roda para te dar, não tenho nada que diz respeito às coisas físicas, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Sabe o que Pedro e João tinham? Eles tinham Jesus. Eles tinham Jesus no seu coração. Eles tinham certeza que ao orarem por aquele doente, ele seria curado. E quando eles abrem a boca, eles oram, aquele coxo das pernas desde quando nasceu, agora pode andar. E ele levanta e sai louvando a Deus e deu testemunho para todo mundo que estava ali, porque Jesus curou, Jesus operou milagre. Você não crê em milagre? Você acredita em milagres? Então você precisa crer ouvindo a palavra, porque a pregação do evangelho faz a gente mudar. Atos 19, você fala, mas Jesus faz milagre. Verdade, você está totalmente certo. Quem faz milagre é Jesus. Mas aqueles que em seu nome, levam a palavra, oram com fé, oram crendo que Jesus cura, eles também serão usados para curar. Por quê? Atos 19, do versículo 11 e 12, diz assim, e Deus, o Senhor Deus, pelas mãos do Paulo, pelas mãos do apóstolo Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Quem opera o milagre extraordinário não é Jesus? Só que Deus também usa a mão do pastor Jefferson, usa a mão do missionário R.R. Soares, do pastor Fernando, do pastor Nascimento, dos pastores da Igreja da Graça, dos pastores que são realmente compromissados com o Evangelho. Deus vai usar essas pessoas para operar curas em nome de Jesus. E aí quando ele diz, olha, milagres e maravilhas aconteciam extraordinariamente pela mão daquele homem chamado Paulo, que antes era um pecador, era um perdido, mas agora ele tem poder em nome de Jesus para curar pessoas. Aí ele termina dizendo, de sorte, ou seja, de maneira que nas suas atitudes ele tirava lenços e aventais e se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam, a enfermidade fugia deles e até mesmo os demônios, os espíritos malignos saíam da vida deles. Sabe por quê? Porque milagres acontecem. Milagres só Jesus pode fazer. Você que precisa dessa oração, você que precisa se apegar à palavra, eu vou te dar para você um toquezinho de amigo. Você, para ser usado por Deus, vá para a casa do Senhor, creia. O pastor sempre fala dos cultos na igreja. Procure uma igreja mais perto de você que fale realmente de Jesus. Pastor, eu quero ir na Igreja da Graça. Venha, nós estaremos de portas abertas para lhe atender. Mas se você fala, pastor, onde eu moro não tem Igreja da Graça, ou você não conhece o trabalho e quer conhecer algo do Evangelho, venha, conheça Jesus através da palavra, porque Ele vai operar o grande milagre que você tanto espera. Você está desesperado no mar, sem saber o que fazer? Jesus está vindo te resgatar. Creia, Jesus opera milagres quando cremos. Lucas 1, versículo 37, a Bíblia fala, tudo é possível ao que crê. Se tu creres, tudo é possível. O impossível para o homem é
impossível para Deus, tá bom? Guarde essa palavra no seu coração em nome de Jesus.